Shalom, meus irmãos. Estamos aqui para estudarmos sobre a festa de Pêssar. A festa de Pêssar recai neste respectivo ano, 5.785, no dia 12 de abril, que será num sábado ao pôr do sol, ok? Então, essa aula é justamente para sanar essas dúvidas e nós entendermos como celebrar a festa de Pêssar. Para quem não sabe, Pêssar é o nome hebraico da festividade que geralmente as pessoas conhecem como Páscoa. E hoje nós vamos buscar sanar essas dúvidas e explicar na prática como você e a sua família podem celebrar essa festividade. Então vamos lá. Então, de acordo com a Torá, ou seja, o Pentateuco, Deus ele enviou as 10 pragas do Egito sobre o povo egípcio. E antes da 10ª praga, Moisés foi instruído a pedir que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro e molhasse os umbrais, ou seja, mezuzot, das portas com o sangue do cordeiro, para que não fossem acometidos pela morte de seus primogênitos. À noite, os hebreus comeram a carne do cordeiro, o Corban Pêssar, acompanhada de pães sem fermento, matzot, e ervas amargas, maror. À meia-noite, um anjo enviado por Deus feriu de morte todos os primogênitos egípcios, desde os primogênitos dos animais até mesmo os primogênitos da casa do faraó. Então o faraó, temendo a ira divina, aceitou liberar o povo de Israel para a adoração no deserto, o que levou ao êxodo. Então aqui é um resumo bem simples, bem didático, para que você possa entender todo esse escopo, todo esse plano de fundo da festa de Pêssar. Então, vamos entender agora literalmente. Então, como vocês podem ver aí na tela, nós temos aqui a palavra Pêssar. Nós temos a letra P, a letra Samer e a letra Het. Então, essa expressão Pêssar, do Strong H5030, significa passagem. Então, Pêssar significa passagem. Algumas pessoas pensam erroneamente que a expressão Pêssar significa passagem, sendo uma referência à passagem do povo judeu, do povo de Israel, pelo Mar Vermelho, pelo Yam Suf, o Mar de Juncos. Mas, na verdade, essa passagem ela está relacionada com o anjo destruidor que passou por cima das mezuzot, dos umbrais das portas, não matando os filhos dos israelitas. Ou seja, vou mais além. Não apenas os filhos dos israelitas, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então, quem tinha esse sangue nos umbrais de suas respectivas residências, então essas pessoas, no caso os filhos primogênitos, não iriam morrer. Então Pêssar significa isso. E lembrando que Pêssar tem a ver com uma festividade que nós vamos entender nos próximos slides. Então, inclusive, eu estou colocando esse próximo slide só para explicar para você. Então, Pêssar não significa passagem. Pêssar significa... me equivoquei. Pêssar não significa Páscoa. Pêssar significa passagem. Eu apenas alterei aqui a ordem das coisas. Mas, enfim. Então, como vocês podem ver, esta imagem abaixo, então esse é o significado usual da expressão Pêssar. Pêssar significa passagem. A palavra Páscoa ela é derivada da palavra latina Pascha, ok? Então, a palavra que vem da Bíblia Vulgata Latina usou esse termo, Pascha, ok? Mas, literalmente, o termo hebraico, Pêssar, significa passagem. Um exemplo que eu posso citar é a expressão igreja. A palavra igreja é uma palavra inexistente. A palavra correta é a palavra hebraica Kahal, que aparece inclusive na Bíblia hebraica, e a tradução é assembleia ou congregação. Então, a tradução literal da expressão grega eclésia deve ser assembleia ou congregação e não igreja. Esse mesmo aspecto vale também para a palavra Pêssar. Pêssar significa passagem e não Páscoa, ok? Vamos prosseguir. E uma das provas cabais sobre isso é o texto de Shemot, capítulo 12, verso 27, Êxodo 12, 27, que diz: Então direis,
Este é o sacrifício da Pesach. Então aparece o termo hebraico Pesach, da passagem a Adonai, que passou. E essa palavra passou em hebraico é a mesma expressão Pesach. As casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Por exemplo, ainda continuando para você entender um pouco sobre essa festividade, aparece no capítulo 12 o seguinte texto, do verso 16 ao verso 19. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, ou seja, Chag Hamatzot, dos pães sem fermento. Porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde, ou seja, essa festa dura 7 dias. No primeiro dia é Mikra Kodesh, ou seja, uma santa assembleia, é um Shabat, e no último dia também é um Shabat. Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas residências, porque qualquer que comer pão levedado ou chametz, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Então os estrangeiros que estavam ali fazendo parte daquela aliança estavam sendo enxertados, estavam abraçando a aliança que o Eterno fez com Abraham, Yitzhak e Yaakov, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Então ele também tinha a obrigação de celebrar essa premissa, celebrar essa mitzvah, que era justamente não comer nenhum pão, nenhum tipo de hametz, de fermento, certo? Inclusive, à luz dos evangelhos, Yeshua, ou seja, o Mashiach, ele celebrou seu último seder. Seder significa refeição, tem a ver com o jantar de Pêssar, mas a expressão seder tem a ver com ordem, um serviço. Ele celebrou nessa refeição de Pêssar, ou jantar de Pêssar, com seus talmidim, com seus discípulos. Se nós lermos as Besurut Tovot, as Boas Novas, né, ou conhecido popularmente como os Evangelhos, em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, há toda essa prescrição, toda essa explicação, comprovando que Yeshua era judeu e ele celebrou Pêssar, ok? E agora, meus amados, para nós entendermos na prática como você pode celebrar Pêssar, nós estaremos aqui explicando ponto a ponto os elementos do Seder, ok? Então preste muita atenção, vai anotando ou vai tirando print aí das imagens que serão mostradas para que você possa entender, que você possa cumprir da melhor forma possível. Pois bem, antes de nós começarmos, eu só queria explicar uma coisa bem interessante para vocês. Esse pratinho que vocês estão vendo aí, ele é chamado de Keará. Todo Seder de Pêssar, ou seja, toda refeição festiva de Pêssar, geralmente as pessoas gostam de utilizar esse pratinho, né, a Keará, para ficar uma coisa mais bonita, uma coisa mais organizada. E aqui eu estarei explicando nas próximas imagens, nos próximos slides, o que de fato nós devemos utilizar na nossa Keará, no nosso pratinho. Lembrando que, se você não tem um prato desse, você pode usar um prato normal, tá bom? Esse pratinho ele é mais bonito apenas para explicar melhor, né, os elementos, tem um nome hebraico e etc. E também para ficar algo mais bonito para o Eterno. Então percebam, eu preparei esse gráfico para que vocês possam entender de forma resumida o que será necessário para você celebrar a sua festividade. Então eu separei da seguinte maneira: os elementos obrigatórios, que é a primeira imagem em verde, os elementos da tradição judaica, que é o que está no meio, e os elementos que nós não utilizamos, ok? Algumas comunidades, até mesmo messiânicas, elas utilizam esses outros elementos que nós não utilizamos, mas aí vai da halahá, ou seja, da interpretação ou instrução de cada um. E eu vou explicar o porquê que nós não usamos esses elementos aí que estão em vermelho, mas vamos por parte. Vamos falar primeiramente dos elementos obrigatórios. Então, para você celebrar o seu Seder, a sua refeição de Pêssar, você vai precisar de uma Haggadah.
Pedro, eu não tenho nenhuma Haggadah. O que é Haggadah? Haggadah, na verdade, significa narração, narrativa ou história. Recapitulando, Haggadah significa uma narrativa, ou seja, dos acontecimentos ali do Êxodo, de Pêssar, ou também significa história. Se você não tem, meu irmão, nenhuma Haggadah, basta você ler os textos bíblicos de Shemot, Êxodo, capítulo 12, e vai até capítulo 13, ok? Simples. Então, se você não tem, basta você utilizar esses textos. O segundo tópico dos elementos obrigatórios é a matzá. A matzá, na verdade, é o pão sem fermento. Na internet, há várias receitas de como você pode fazer matzá, ou, se você preferir, você pode comprar pela internet, ou se você morar em alguma capital, geralmente em algumas lojas judaicas você consegue comprar, tá bom? É o pão asmo, é o pão sem fermento, é o pão que não contém hametz, não foi levedado. Terceiro tópico, que também é imprescindível, é maror. Maror ou hazeret, né, que são complementares, são as ervas amargas. Isso aparece lá em Shemot, capítulo 12, verso 8. E por último, também é um elemento obrigatório, é o vinho ou suco de uva. Pedro, eu posso usar vinho? Sim. Pedro, eu não quero usar o vinho, eu posso usar o suco de uva? Resposta, sim, ok? Desde que seja ali de uvas. Então, esses são os elementos obrigatórios. Então, é importante que você tenha em mente que esses elementos eles são indispensáveis, para a celebração do Seder de Pêssar. Na coluna do meio, nós temos os elementos da tradição judaica. E, de antemão, eu falo para vocês que eu, e particularmente a Beit, nós, que no caso eu faço parte, nós utilizamos esses elementos também que estão na coluna do meio, ou seja, os elementos da tradição judaica. Por exemplo, 4 cálices de vinho, nós usamos esses 4 cálices de vinho ou suco de uva. Isso, só uma questão interessante, meus irmãos. Todos os detalhes disso aqui, nós já temos alguns estudos no canal onde nós explicamos cada ponto, até mesmo de uma forma profunda e mística. Então aqui nós estamos apenas explicando de uma forma resumida o que você vai precisar e nas próximas imagens nós vamos mostrar detalhadamente cada ponto. O segundo ponto que vocês vão precisar, se vocês quiserem utilizar os elementos da tradição judaica, é o haroset. Haroset nada mais é do que uma pasta doce feita de maçã e nozes. E algumas pessoas às vezes colocam também um pouquinho de vinho, ok? E fica parecendo, digamos assim, uma argamassa, um barro, porque simboliza o barro que os israelitas pisavam para fazer os tijolos egípcios. E por último, da tradição judaica, nós temos o carpaz. Carpaz é salsão, cebola, aipo ou salsa. Eu peço perdão, eu coloquei salta, mas é salsa. Então você pode usar um desses elementos. Então, geralmente as pessoas me perguntam, Pedro, mas é porque eu vi uma quiará, ou seja, um pratinho de pêssar que tinha uma cebola. Pronto, a cebola é o carpaz. Outros usam salsa, outros usam salsão e etc. E por último, meus amados irmãos, nós temos aqui os elementos que nós não utilizamos. Ou seja, zeroa. O que é o zeroa? Zeroa nada mais é do que o pescoço de frango assado ou osso do pernil de um cordeiro. Então, geralmente as pessoas dizem assim, eu uso zeroa. Zeroa significa braço. Eu uso zeroa porque é uma recordação daquele cordeiro que era imolado ali na época da existência do Beit HaMikdash, do templo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E por último, nós temos aqui dos elementos que nós não utilizamos, é o Beitzá. Beitzá é o ovo. Beitzá significa ovo. Então, alguns estudiosos, eles afirmam que se trata de um costume importado da Babilônia, ligados aos cultos da fertilidade, consagrados à deusa Ishtar. Daqui a pouco também nós vamos falar de forma detalhada. Então, esse aqui é o resumo simples, básico, do que você vai precisar para celebrar o seu Seder. Agora nós vamos comentar um a um. Então, o primeiro elemento de Pêssar, e eu diria o mais importante, é o Korban Pêssar, ou seja, o cordeiro. Cordeiro em hebraico é se, ok? O cordeiro, meus irmãos, ele não é mais imolado devido à inexistência do templo. Então, nenhum judeu, até mesmo ultra-ortodoxo, eles não usam um cordeiro,
ok? Eles não assam um cordeiro. Eu já vi alguns grupos, principalmente dessas pessoas aí de grupos de Yahushua, Yahushua, sei lá, eles até assando um cordeiro no fogo. Então, na verdade, isso é uma transgressão à Torá. Por quê? Porque o cordeiro ele só era imolado na existência do templo e em Jerusalém. Pedro, qual é a referência bíblica? Está aí, ó, Deuteronômio, né, Devarim, capítulo 16, do verso 1 ao verso 7. E uma observação interessante é que mesmo se o templo estivesse de pé, nós não deveríamos oferecer o Corban de Pêssar, pois Yeshua é o nosso cordeiro. O Rav Shaul, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele vai falar que Yeshua é o nosso Corban, ele é o nosso cordeiro de Pêssar, ok? Então nós não usamos o cordeiro, tá? Nós não pegamos um cordeiro, assamos no fogo, não. Nós não fazemos isso. O segundo tópico que vocês precisam entender é maror ou hazeret, ou seja, nós usamos dois tipos, nós usamos as ervas amargas juntamente com outras ervas para complementar. Nós temos alguns exemplos, como por exemplo, o alface, o almeirão, a endívia e uma raiz forte. Geralmente algumas pessoas gostam de usar gengibre. Então a alface ou a raiz forte, né, maror, simboliza a amarga escravidão de nossos ancestrais no Egito. As folhas da alface romana não são amargas, mas o talo, quando cresce no chão, fica duro e amargo. Qual é o papel das ervas amargas no ceder? Ora, é usado em conjunto com a raiz forte. Então, repito, geralmente nós utilizamos as duas questões. Nós pegamos maror, geralmente gengibre, enfim, que é uma raiz forte, e hazeret, como por exemplo uma erva. Aí nós utilizamos geralmente uma alface romana, nós podemos utilizar também a endívia, que é muito forte, o sabor é muito amargo, e nós usamos os dois para se complementarem. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e indispensável, é os pães sem fermento, matzot. Ou seja, quando os israelitas estavam prestes a deixar o Egito, o pão, comumente utilizado nas refeições diárias, não deu tempo de levedar, ou seja, não criou hametz, fermento. Ou seja, esse tópico ele é importantíssimo, ele faz parte dos itens obrigatórios. Quarto ponto, carpaz. Carpaz são ervas também, são os vegetais que nós usamos, como por exemplo, salsa, aipo, batata ou cebola. Como nós usamos isso no ceder, Pedro? Bem simples. Nós mergulhamos carpaz ou outro vegetal em água salgada. Então essa água nós colocamos em uma vasilha e um pouquinho de sal. Nós recitamos uma bênção, e aí geralmente se você olhar algumas Haggadot, né, o plural de Haggadah na internet, você vai ver que tem essa bênção, né, específica para a carpaz. E essa carpaz ela é comida em lembrança às lágrimas do sofrimento do povo de Israel. Uma coisa interessante que você pode estar se perguntando é, Pedro, onde eu encontro essas bênçãos? Bem, o fato é, meus irmãos, é que existem várias Haggadot e eu não vou dizer qual é a melhor, qual é a correta. Não, eu simplesmente vou deixar vocês à vontade, tá? Por exemplo, existem várias aí na internet que você pode encontrar, algumas físicas, né? Você compra o livro e outras você inclusive consegue em PDF de forma gratuita, né? Tem vários sites que vão colocar esses aspectos. E aí o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente, se você concordar com isso que está sendo explanado, utilizar aquilo que realmente você acha interessante. Exemplo, se você pegar uma Haggadah ortodoxa, lá vai falar sobre a questão do cordeiro, do ovo, apesar que não há geralmente uma brachá, até porque eles não comem esse pedacinho desse cordeiro, né? Porque ele é só o braço direito do cordeiro ou o pescoço de uma galinha e geralmente eles não comem, é só para ficar lá no pratinho. Então, é indiferente essa questão. Às vezes algumas regras da Haggadah ortodoxa é porque são bem minuciosas, né? São muito detalhistas. Então pode ser que você ache muita informação. Mas na internet você consegue várias e várias e várias, só o que tem aí na internet de forma gratuita, tá bom? Mas se você quiser fazer pela primeira vez uma bem básica, basta você agradecer, orar ao Eterno, que o Eterno vai entender, né? Se você tem dificuldade ou se você não tem nenhum beit, e você seguir esse passo a passo desses elementos, você preparar um jantar,
Você ler Êxodo 12 e Êxodo 13 também pode fazer um paralelo com a Brit Hadashah, né, quando Yeshua está celebrando Pesach, juntamente com outros textos, como por exemplo 1 Coríntios 5, e aí depois você vai cantar, vai louvar o Eterno, adorar Hashem e vai se alegrar na presença dele, tá bom? O quinto ponto no caso, é a pasta de nozes, chamada de Haroset, ou Haroset, como alguns chamam. Então a Haroset ou Haroset é uma mistura, geralmente de maçã, nozes e especiarias. Você pode colocar o vinho também. E simboliza a argamassa usada pelos escravos hebreus para construir estruturas egípcias. Então existem diversas variações na receita do Haroset. A Mishnah, que faz parte da tradição judaica, descreve uma mistura de frutas, nozes e vinagre. 6. Braço direito de cordeiro. Como eu falei para vocês, nós não utilizamos este elemento na nossa Keará. Ok? Pelo menos a Beit Haderer nós não utilizamos. Ou seja, nós nazarenos, né, Netzarim, não utilizamos este elemento no Seder. Por quê? Agora eu vou explicar o que é e depois o porquê que nós não usamos. Um pedaço de carne assada representa o cordeiro que foi o sacrifício pascual especial na véspera do êxodo do Egito, e anualmente na tarde que antecedia Pêssar no templo sagrado. Alguns usam um antebraço de cordeiro, mas o mais comum é queimar um pescoço de frango, retirando quase toda a carne para depois colocá-la sob a travessa do ceder, já que não queremos parecer que estamos oferecendo um sacrifício pascual na ausência do templo sagrado. E aí fica uma coisa meio que sem sentido, porque, poxa, como é que você vai colocar este elemento para parecer que é e ao mesmo tempo você não coloca muita carne para parecer que não é? Então fica meio que um paradoxo. Ademais, aqueles que creem em Yeshua, não há necessidade de nós colocarmos um pedaço de cordeiro ou assarmos um cordeiro no fogo, sendo que Yeshua é o nosso Mashiach. Yeshua, quando ele foi celebrar o Pêssar, os elementos que foram, digamos assim, utilizados para simbolizar ele foi a matzah, ou seja, o pão sem fermento, e o yain, que é o vinho, que daqui a pouco nós vamos falar. Ok? E ele era o próprio cordeiro, entenderam? Então, quando nós comemos a matzah, isso está rememorando, isso está apontando para Mashiach, está apontando para Yeshua, ok? O ovo cozido, que é o beitzah, nós também não utilizamos, como eu falei anteriormente. Alguns estudiosos afirmam que se trata de um costume importado de Babel, de Babilônia, ligado aos cultos de fertilidade consagrados à deusa Ishtar, de onde vem a palavra Easter, que é Páscoa. Olha que interessante, a Páscoa que eu me refiro do Ocidente, que é com ovos de chocolate, coelhinho e etc. Não obstante, explica o judaísmo que beitzah, o ovo, lembra o sacrifício de Hagigah. Hagigah é uma oferenda festiva, um sacrifício nas festividades do Eterno, e em particular no dia 14º do primeiro mês, para ser comido antes do sacrifício de Pêssar. Mas eles não comiam, não era um ovo não, tá? Então você vê que é uma coisa meio que sem sentido, mas enfim. Ora, se beitzah representa o sacrifício de Hagigah, seria estranho usar este elemento para lembrar a morte de Yeshua, porquanto o Mashiach disse que a matzah, ou seja, o pão sem fermento, simboliza o seu corpo. Isso está em Mateus 26, e não um ovo. Logo, seria estranho utilizar um ovo para simbolizar Yeshua, entenderam? Então não faz o menor sentido. Se é para relembrar Hagigah, essa oferenda e etc., nós devemos usar matzah, que é o pão sem fermento. Não há necessidade de colocar um ovo na tua Keará, meu irmão, porque isso, inclusive, não existia no judaísmo antigo. Enfim. E por último, nós temos o vinho ou suco de uva, que é a palavra yain. Yain é vinho. Então, esse elemento ele possui um sentido metafórico, ou seja, lê-se na Torá que o sangue do cordeiro aplicado nos umbrais das portas livrou os primogênitos dos hebreus da morte, havendo condenação dos egípcios. Então, o vinho que foi derramado para a expiação dos pecados daqueles que nele creem. Ou seja, o vinho também simboliza simcha, simboliza a alegria. E
como eu falei anteriormente, o vinho ele também simboliza Brit, simboliza aliança. Então, quando Yeshua pega o vinho, Yain, ele diz, este é o sangue, o cálice da Brit Hadashah, ou seja, da nova aliança ou aliança renovada, que será derramado em favor de muitos. Então, o vinho ele tem essa simbologia. Então, os elementos que simbolizam Mashiach é o vinho, principalmente, e também a matzah, ok? Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula. É uma aula simples, mas que você possa entender como celebrar um Seder de Pessah, ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou inteiramente à disposição. Então, que o Eterno abençoe todos vocês, em nome de Yeshua, e antecipadamente, eu espero que vocês tenham um Seder de Pessah maravilhoso na presença do Eterno, tá bom? Então, shalom, shalom e até a próxima.